Olá, bem-vindo a todos, iniciando aqui o capítulo número 13 desse nosso podcast, que se chama Podcast Eu e Meu Avô, em que participa eu, Arthur Neves, e meu avô, Edson Saraiva. A gente vem assim fazendo um estudo do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. No episódio anterior a gente fez a leitura da carta 10, e nessa carta ele fala assim um tanto de coisa que está ligado com técnicas de engenharia social, e foi um tema que a gente conversou um tanto ao longo daquela carta. Então hoje a gente está assim resolvendo se aprofundar ainda mais nesse assunto, aproveitar que o meu avô é uma pessoa que tem um estudo assim já realizado nesse âmbito, um conhecimento. Então aproveitar para trazer isso para quem acompanha a gente e poder conversar sobre esse tema. Então, vamos dar início aqui. É, Como é que você está pensando em fazer seu... Boa tarde aqui, né? Nós estamos de tarde aqui, então é boa tarde, né? A carta 10 é uma carta emblemática dentro de todo o livro, né? Porque a carta 1 a 10 são emblemáticas, né? A carta 1 ele fala das colagens, né? As frases eles vão colar, e eles começam a colar frases, slogans, né? na, da 2, a 3, a 4, aí eles começam a colar determinadas coisas nas pessoas, né? E a 10 é interessante, né? Porque aí a 10 ele encontrou gente rica, né? Ele vinha da caminhada espiritual dele, da busca espiritual, mas botando defeito no povo e esquecendo dos fundamentos da religião. E quem mandava os defeitos, colava, né, os adesivos de defeitos do povo, era o absinto. Então aqui ele já vai para gente rica, né? Gente rica, esperta, superficialmente intelectual e promissoramente cética em relação a tudo no mundo. Como é que essas pessoas chegaram até aí, né? Qual foi o labirinto que foi construído para essas pessoas ficarem trafegando nesse mar de ideias com a profundidade de um pires e achando que estão dali, daquele pires, conhecendo o mundo, né? O dinheiro traz um pouco dessa ilusão, né? A pessoa com dinheiro, ela acha que ela sabe mais do que os outros, isso é comum, né? Não é um problema nem da pessoa, é o poder que o dinheiro traz, né? A sensação que o dinheiro traz. Nós vivemos de sensações a sensações. As sensações são muito mais profundas para nós do que o que a gente pensa. Aquilo que a gente pensa, né? E a gente só pensa porque tem uma sensação como premissa, né? Tem uma emoção e tem uma sensação como premissa. Interessante que eles são pacifistas, né? Tava uma guerra, né? Eram ricos, eram pacifistas, tipo Chamberlain, que também, e aquela turma do Chamberlain, que eram ricos, não queriam guerra de jeito nenhum, queriam fazer um acordo com o tigre, né? Estando com a cabeça na boca do tigre, mas queriam paz. Por quê? Porque para não mexer no status quo deles, né? Conforto que eles tinham. Bom, como é que chegaram até aí, né? Essa história, ela é antiga, né? Ela é uma história de agora, uma história muito antiga, né? De determinada maneira, alguns mitos, alguns mitos como de Psique e Eros, né, e Afrodite, já traz alguma coisa em relação a essa embriaguez, né, do sexo. Aí coloca um tanto do Baco ali, que é Dionísio, né? Então, Dionísio, as histórias depende do autor, né? Mas tem diversas histórias desse
quarteto, né? Dionísio, que é o Baco, né? Afrodite e seu filho Eros, e a Psique, né? Tanto que aqui eu trouxe até uma coisa interessante. Rapaz, tinha até buscado o livro, está aqui embaixo. Ó. É um livro do Martin Echevarria, que é de Aristóteles a Freud, que o Echevarria ele traz a origem da palavra psicologia, né? É bem interessante. Ele coloca, né? Um dos primeiros textos que trouxe essa palavra foi Gölko, o Goclenius, em 1590, né? Mas ele encontrou, não, foi ele, né? Isso aqui que ele fala, né? Que colocavam outra pessoa, né? Mas foi Goclenius, em 1590, que fez essa junção da palavra psique, né? Com a logia, né? O estudo da psique, né? O estudo da alma. Né? E Goclenius, 1590, faz tempo, né? Que essa palavra já estava rodando um pouquinho no mundo e hoje tomou conta. Né? Então ela veio crescendo, não crescendo. Né? E hoje, acho que cada ser humano tem um psicólogo, né? Nas grandes cidades. Né? O sentido etimológico é ciência ou discurso sobre a alma. Ele buscou, o Goclenius buscou em Aristóteles isso. Né? Mas interessante que Aristóteles fala ciência teológica. Em Aristóteles, a base que Goclenius foi buscar e dar o nome psicologia era uma ciência teológica. E colocam Aristóteles muito como um ateu. Né? Uhum. E aqui está o texto exatamente, né, de Aristóteles, no livro do Echevarria, de Aristóteles a Freud. Vale muito a pena esse livrinho. E aí ele traz aqui, né, que no seu sentido etimológico, que o Goclenius criou, é ciência ou discurso sobre a alma. No entanto, sua semântica sofreu importantes modificações, o sentido dessa palavra, né, devidas tanto aos avatares da noção da alma. Esse avatares aqui quer dizer assim, as concepções deterministas que foram varrendo, foram construindo essa ideia de alma ao longo dos séculos e ao longo da história da filosofia, como há outros fatores culturais que logo analisaremos. Hoje é muito comum distinguir uma psicologia filosófica que eventualmente estudaria a alma de uma psicologia experimental, que teria por objeto a descrição e mensuração dos fenômenos psíquicos. Behaviorismo, né? Bom, como é que começa essa história de engenharia social? Né? Primeiro, quis colocar isso da psicologia, que bebe em teologia, no sentido primeiro da palavra psicologia. Né? Bebe na teologia. E hoje você não vê mais teologia em quase nenhum. O ser humano, quando procura um psicólogo, né, nem ele, nem o psicólogo tem a capacidade de se aprofundar sobre os temas teológicos que envolvem a concepção da alma. Parece que a gente é desconectado. A alma é um negócio assim. E até hoje a alma agora é mais assim é como se fosse qual a palavra, meu Deus, que eu vou dizer? Neurocientificamente, hoje a alma é uma construção de moléculas em erupção frenética. Né? Elas se batem umas às outras, as moléculas, em velocidades abissais,
e dá-se o fenômeno chamado alma. A alma é um subproduto de reações químicas. É isso, a alma, né? Foi reduzido a pó de traque. E teologia não. Então você não encontra Deus na maior parte esse conduzir o ser humano a se indagar sobre o fenômeno, sobre essa possibilidade de existir Deus. Todo mundo já bateu o martelo pelo cientificismo de que Deus não existe. Deus é uma construção humana, né? Afinal, nós viajamos em aviões a jato e o Elon Musk pousa foguetes de ré, né? Mas ele ainda não resolveu o problema dele, porque ele é bem doidinho, né? E os filhos devem estar com um bocado de problema, né? É mais fácil fazer um foguete pousar de ré do que viver bem com a mulher dele, né? Então, viver bem com a sua mulher é uma arte que ultrapassa as condições humanas. Por isso, tanta gente se divorciando à torta e à direita. Não gostou, eu quero a felicidade, essas coisas, tá? Aí tem um livrinho interessante que é a partir de uma palavra de Santo Agostinho, que Santo Agostinho, para descrever o Império Romano, né, a decadência do Império Romano, ele é 400 e pouco depois de Cristo. Agostinho, né, de Hipona, ele criou um termo chamado libido dominante. Libido no sentido assim da força movedora, né? E depois ganhou o sentido de força sexual movedora. Com Freud, libido ficou reduzido a Freud. Mas libido tudo aquilo que te move num destino na tua vida seria a tua vontade, o teu volitivo, seria libido naquela época, naquele conceito. E depois foi indo, e agora é sexo. Libido é sexo. Libido dominante. Roma decaiu também, porque Roma saiu do estoicismo de Marco Aurélio, né, ser estoico, que é uma filosofia interessante. Tinha alguns aspectos cristãos em Marco Aurélio, e adotou vamos dizer, a promiscuidade de Nero, Calígula, essa turma que misturou poder com sexualidade perversa, né? Então, aqui no Libido Dominante, nesse livro, né, que é do Michael Jones, ele traz algumas coisas muito interessantes sobre essa história de pensar uma maneira, né, de dominar através de um cidadão, ele era ainda não havia Alemanha, Germânia, né? Ele era da Prússia, né? Que é chamado Adam Weishaupt. Adam Weishaupt, ele foi criado num mosteiro de jesuítas e tomou ódio pelos jesuítas e admiração. E ele, não sei o que aconteceu com ele lá no mosteiro, mas ele tomou ódio daquele povo lá e passou a vida inteira para destruir os jesuítas, né? E ele era um homem brilhante, racionalista ferrenho, iluminista ferrenho, cientificista ferrenho. Newton já tinha acontecido, e se procurava uma fórmula mágica, já que pela ciência matemática e física, pela ciência matemática, ciência física, Newton conseguiu uma fórmula para determinar o movimento dos planetas, né? Nada mais natural do que isso ir para as ciências sociais. Então, o sonho de um cientista social era encontrar uma fórmula que prevesse os movimentos das sociedades e dos seres humanos dentro delas.
Então, haveria uma ciência matemática e física para fazer isso aí, né? É o tal do materialismo científico, né? Uhum. E o papo furado é porque, como não encontraram, dizem que daqui mais um tempinho a gente encontra, tá? Esse é o papo furado que já tem 300 anos. E vai ter, não, agora vamos calcular, agora tem computador em tudo que é lado e tarará. Não dá, não vai mesmo. Só se você botar 800 milhões de câmeras, como tem na China, para controlar, e se o cara sair, tu dá um choque nele ou eliminado do sistema. É isso aí, né? Agora, prever os movimentos humanos, impossível, né? O coração do homem é terra que ninguém anda. É um ditado antigo e é verdade, né? Aí o Adam Weishaupt, né? Ele criou, tu já deve ter ouvido falar, aquela a tal da tá aqui, né? Ele criou os Illuminati. Mas os Illuminati, primeiramente, receberam outro nome. Tá aqui o rapaz. Tarará. Era um sistema de criar um sistema de controle e ele faz vou errar em alemão, Seelenspionage, que era o que os jesuítas faziam, que era espionagem da alma. A hierarquia menor se confessava com a hierarquia maior e ia se construindo uma pirâmide de confissões e culpa. Então, estava todo mundo sobre o manto das correntes, né? Levando as pessoas para dentro da caverna de Platão. Né? Todo mundo acorrentado lá e um sabia o segredo do outro. Né? E, e aí essa semiótica de comportamento Weishaupt, ele faz uma profecia, né? Que um dia nós teríamos uma maneira, né, de controlar por desenvolvimento. Ele não tinha na época behaviorismo, lavagem cerebral, drogas psicotrópicas, mas ele fez a profecia de que um dia nós íamos ter um sistema que controlasse o ser humano através de mecanismos de psicologia, vamos colocar esse nome, né? De manipulação da mente, e você controlasse o ser humano sem ele saber que estava sendo controlado. Então você tem a ditadura do pensamento único. Né? Você tem isso construído hoje em alguns livros que são agora best-seller. Né? O escritor trafega por 40 palavras. E aí cria uma quantidade de pessoas que a semântica são o léxico e tudo mais, são 40 palavras. Ele constrói as frases com 40 palavras. Né? E ai de ti se tu inventar uma 41, que vão achar que você é um traidor, ou é um cidadão que veio de alguma conspiração e tudo mais, se você colocar naquela sopa de palavras mais uma. Ou se você fizer qualquer indagação sobre a execuibilidade daquelas palavras. Né? Então o Weishaupt era um gênio, mano. E aí ele começou a explorar inteligentemente as lojas maçônicas da França. Né? Aí tem toda uma história aqui do homem desse. Era muito interessante. E ele fez uma coisa muito legal. Muito legal para o mal, né? Ele criou uma sociedade, os Illuminati, depois submergiu elas. Primeiro era a sociedade
dos livros de espírito, uma coisa assim, sabe? Do povo estar liberto desse negócio de Deus e tudo mais. Que podiam agora pensar por eles. Olha, isso nós estamos falando em 1730. 1730. E ele pensou no que hoje a gente chama de engenharia social, que tem algumas técnicas em vigência. Então tem um livro que é o livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, ou Ministério da Reforma, né, Psicológica, aplicado nas escolas. Né? E o Pascal, né, um francês enciclopédico, estudioso profundo da semiótica, da linguística e poliglota, né? Ele coloca uma revolução pedagógica baseada nos resultados da pesquisa psicopedagógica que está em curso no mundo inteiro. Ela é conduzida por especialistas em ciências da educação, que, formados todos nos mesmos meios revolucionários, logo dominaram os departamentos de educação de diversas instituições internacionais. O Conselho da Europa, a Unesco, a Comissão de Bruxelas, né? Até a OCDE está no meio dessa história. Né? E aí ele vem tecendo, né, todos os dados, colocando bibliografia extensa, com a papelada, né, para você não ter dúvidas de que isso aqui é verdadeiramente verdade, né? Fazer essa redundância. E dentre os traços mais relevantes dessa revolução, é preciso destacar os seguintes: testes psicológicos projetados ou já realizados em grande escala. Por exemplo, Pavlov, né, final ali do século XIX. Ele recebeu o prêmio Nobel pelo trabalho, né, de condicionamento animal. Né? E teve eu acho que eu já falei, né? Falei para ti, não gravei. Experimento de 2 cachorros, né? Falou no podcast. No podcast já falei, né? Esse aí você O falou. emparelhamento de estímulos. Aí veja bem, eu brinco para você entender, porque tu sabes que eu fui um crítico de televisão, né? E agora estou achando até televisão alguma coisa interessante, porque pelo menos a família se reunia frente à primeira tela, né? Uma única tela. Né? Hoje, mano, primeiramente cada um tinha, os que tinham, né, poder aquisitivo. Né? Na Europa é comum, cada um tem sua tela de televisão e agora cada um tem a sua telinha de celular. Cada um vive ali, né? A família não se encontra mais, só para... É impressionante, né? A gente vai em um restaurante, você não vê o povo assim, com o celular de lado e conversando. Você vê uma família, cada um com o celular, cada um mergulhado no seu mundo. Pai, filho, mãe. E um não visita o mundo do outro. É um negócio muito biruta isso, né? Muito biruta. E isso foi dentro de uma programação. Lá na época que era televisão, eu via nos comerciais isso aí. Assim, uma novela da Globo. Eu sentava para ver nesse ângulo, né? Então você já viu que teu avô não via há muito tempo, né? Porque rapidamente eu já vi o que eu vou te dizer. Época do Carnaval. Entrava a Globeleza. Pelada até uma purpurina no corpo e mexendo com tudo que ela podia lá. Né? Entra a Globeleza, né? O Carnaval e tal. Aí sai a Globeleza, aquela mulata belíssima, e aí entra já alguma coisa relacionada com
porque o carnaval começava em dezembro, né? Eles já começavam a colocar dezembro já a Globeleza, né? Aí entra a Missa do Galo. Sai a Globeleza, entra a Missa do Galo. Aí aquela Missa do Galo, para todo mundo ir para. Hoje em dia, eu acho que nem mais tem Missa do Galo, mas antes tinha de irem lá para. O Papa vai rezar lá, aqueles fiéis ali na praça. E a Globeleza antes, aí a Missa do Galo. Aí, pá, sai a Missa do Galo, entra o Escola Desce Redondo. Não sei mais se nem tem isso aí, né? Então tinha a Escola Desce Redondo, que aí também tinha aquela rapaziada bronzeada ali do Arpoador, e todo mundo feliz, né? E bebendo a escola que desce redondo. É claro que com alguns closes nos redondos. Aí sai aquilo ali, entra alguma coisa do Tuiuiu do Pantanal. Aí é o Tuiuiu do Pantanal, que maravilha, a natureza, o verde, o Tuiuiu. Né? E vamos nós. Né? Aí sai aquilo ali e entra, na época, vamos dizer assim, um carro da moda, né? Que agora, lá naquela época, não precisa mais passar marcha, já tem. Né? Então tu vê o embaralhamento de estímulos, cada uma com uma música, cada um com um tipo de cor. Quando tu sai dali, tu está embaralhado, meu irmão. Não é que você escolheu comprar aquele carro porque você ficou babando pela globeleza. É porque você não tem nenhum senso crítico de nada. De nada que estão te passando. A normose, cabe tudo na normose. Tudo. Torne tudo normal. É o primeiro mandamento do Skrill para Absinto. Normalize tudo. Não tem certo e errado. Pô, o Papa tá com a globeleza, mano. O que tem um Tuiuiu com o Corsa 1000? Faz parte da natureza. Aí entra alguém falando do aquecimento global. De preferência o DiCaprio, né? O das cabras, né? Falando do jato dele. Né? Mas isso não tem importância. Ele é por uma boa causa, entende? Ele anda de jato, tem uma pegada ambiental terrível na vida, mas isso é por uma boa causa. Agora, o manezinho, meu Deus, rapaz. O manezinho aí é um destruidor da camada. É um negócio esquisito demais. O senso crítico das pessoas, o bom senso das pessoas, está reduzido a pó. Isso é engenharia social. Aí invadiram universidades, escolas, invadiram tudo. Não é só no Brasil, Estados Unidos, a cultura woke, né? Woke, a, na Europa, desde a época do Herbert Marcuse, da escola de Frankfurt. Sem vergonha o tanto que pode ser, que fez aquela revolução ali em Paris, em 68. Paris ficou uma cidade livre, o centro de Paris, durante pelo menos um mês. As águas vão rolar, garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Mulher com mulher, homem com mulher, mulher com homem. Se colocasse lá bonobo, ia tudo na onda. Sabe? Povo biruta, mano. Libido dominante. Acelere nas pessoas o sexo.
como primeira e última, o último significado de viver nesse mundo. Acelere nas pessoas isso. E aí você vê assim, a situação das crianças no mundo está muito triste. Principalmente na Europa e no Brasil. Muito triste. Cidades do interior, melhores. Aí aqui, ó, tem algumas técnicas, né, que eu vou... Uma das mais interessantes é o controle psicológico nas escolas. É uma que a gente chama de... Aonde que está que eu guardei? Da... Eu guardei aqui, Arthur. São algumas técnicas, né, que eu tinha até falado para ti na anterior, né? Como é que você modifica. Eu comentei a da luz, do pontinho de luz, que é a técnica do Sheriff. Comentou, mas não sei, não tenho certeza de que foi no... Eu acho que não foi durante a gravação. durante a gravação, né? Acho que vale essa da gente trazer a do Sheriff. É o seguinte, ela é de 1900, é uma das mais antigas. Ela é de 1930 e pouco. Nós vamos falando dessas outras, dissonância cognitiva, né? Vamos falando sobre a submissão à autoridade, que é também chamado efeito Lúcifer, que é do Milgram. A do Sheriff é de 1935. Eles fizeram a dissonância cognitiva do Festinger, de 55, o conformismo é de Ash, de 71. E aí vem outras na continuidade, né? Que a gente pode ir comentando com o tempo, né? Do Sheriff, que eu vou comentar agora, é muito interessante. É o seguinte, qual é o experimento dele? Eles construíram um quarto assim, com cadeiras e tudo mais, né? Como se fosse um pequeno auditório, né? E deixavam o auditório totalmente no escuro. E aí ia o participante, né? O cobaia, vamos dizer, né? E tem um fenômeno de ajustamento de luminosidade. Por exemplo, você estava num ambiente luminoso e entra para esse quarto escuro. Durante um tempo, teus olhos vão... Aí é uma relação de cones bastonetes, fóvea. Teus olhos vão ter que ter um período de adaptação. É natural que alguma coisa aconteça até você se adaptar. E aí, naquele momento que você estava ainda no processo de adaptação, eles colocavam um ponto luminoso na parede, que é a parede escura. Aí tu ia lá, levantava e localizava quando estabilizasse para ti aquele ponto, tu ia lá e localizava ponto Arthur. Aí tu colocava um A lá, né, na parede onde você encontrou o tal do teu ponto luminoso. Aí saiu o Arthur, entrava o Edson. O mesmo processo, na mesma cadeira, mesma distância, mesmo local do ponto. Eu ia lá e colocava um pouquinho mais para a esquerda, vamos dizer assim. 4 milímetros. Era o meu ponto de foco. Aí entrava a Márcia, a Maria, o Antônio, cada um sozinho. Aí cada um determinava seu ponto. Aí depois entravam todos. Por exemplo, eram 5 que foram experimentados, né, experimentadores, os 5 entravam.
E eles, quando vinham, né, por exemplo, sentavam no mesmo lugar. Então, o ponto era no mesmo, na mesma. E eles tinham um sistema, né, de que não ficava assim, um aqui e o outro acolá. Eram todos na mesma linha, com pequena altitude, né? Uma coisa que não permitia ter muita divergência de coisas pequenas, assim, pequenininhas de divergência de posição no auditório, né? Eles construíram de uma maneira que permitia isso. Claro que tinha um pouquinho de divergência aonde um ficava, que eles não ficavam sentados, eles ficavam em pé. Então era algo milimétrico da diferença, para evitar erro, assim, né? O máximo de erro. E aí eles posicionavam as pessoas, né, dentro de uma posição que ficasse o mínimo possível de divergência, 4 ou 5, e pá, colocavam um ponto luminoso. E esperavam o tempo de acomodação, e as pessoas iam lá e tinham que localizar as 4 ou 5 aonde estava aquele ponto luminoso, né? Então começavam as discussões. É aqui, não, é ali, não, mais para cá, não, mais para lá, e aí tal. Iam até localizar. É aqui, todo mundo está vendo que é aqui? Todo mundo está vendo que é aqui. Tá, é aqui mesmo, é. Então vamos marcar. Aí marcava. Quando ligavam a luz elétrica ali, rapaz, o ponto estava muito distante do ponto vamos dizer assim, como se fosse uma bola, né? E cada um tinha um xizinho dentro de uma bola de diâmetro pequeno, de diferença quando estava sozinho, e agora, quando eles foram localizar, eles, em coletivo, foram localizar o ponto, eles localizaram muito longe daquela bola. Como? Quer dizer que se eu reúno diversos cérebros e dou um ponto luminoso, como se fosse vamos dizer assim, um mote filosófico, um mote de vida, o que seja, né? Cada um é capaz de, quando se juntar no coletivo, de mudar a sua concepção quando só. Eu tenho uma concepção sobre uma coisa na vida, já tenho uma concepção formada. Aí eu vou juntando gente, e eles mudam. E tu adere àquela concepção que não era a tua e às vezes completamente divergente da que tu tinhas. Quer dizer, você tinha uma concepção sobre, vamos dizer, família. Tema muito na vez, né? Tinha uma concepção sobre família. Aí você vai para o NB. Você vai encontrar lá, já formado, um ponto luminoso na tela daquela multidão de gente. Eu estou indo para a caverna de Platão, né? Uhum. Todo mundo vendo a mesma coisa, né? Todo mundo vendo achando que está vendo a verdade, né? Aí tu chega lá, aí te colocam lá dentro do cinema do Platão, e aí tu abandona tudo que tu tinha para ficar com a norma de grupo. Você vai ficar com o ponto luminoso do grupo, mesmo que seja completamente diferente daquele que você tinha quando você chegou lá. Oh, rapaz, isso é muito, muito frequente. Tu está vendo lá no NB. Às vezes você chega lá, entram. Hoje em dia está raro, né? Garotas conservadoras, né? Mas há 15 anos atrás, já em outro tipo de geração, era mais comum, né? Gurias assim, entrar no NB virgem.
Hoje em dia, acho que pega 10 mil, né? Tem meia. É, é, e a guria que entra lá. Não, eu acho que uma virgem no NB, ela tem medo de contar que é virgem, tem não? Não conta, né? Acho que não conta. Não conta de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. A norma de grupo diz que não é, que o errado é ser virgem. O errado é ser virgem. O certo é você ter experimentado para ser feliz. Tem que experimentar para ser feliz. O macho é muito fácil, porque o macho vai lá, faz aquele serviço, tira, tá limpo. Dá uma lavadinha, tá limpo. A menina que é penetrada não é fácil. É diferente. É diferente, diferente. Não adianta vir me dizer que não é. É diferente. A propriocepção da atividade sexual para a menina é muito diferente. O macho, como é que é o carnívoro velho na savana, né? As gurias, tá, faz por causa da outra que você tem que para ser experimentar, para ser do nosso grupo e tarará. Fica naquele papo de 40 palavras. 40 palavras. Se a pobrezinha trouxer 41, ela é sujeito a sofrer bullying. O achatamento do vocabulário das gerações está cada vez mais evidente. Uma geração hoje não consegue mais ser compreendida em 100% com aquela que nasceu há 5 anos. Antes era demorado, Arthur. A minha geração que o Roberto Carlos que disse é uma brasa mora. A minha mãe não entendeu, é uma brasa mora, legal, essas coisas, não entendeu. Demorou um tempo para ela entender o que era a minha gíria. Né? E nós nos comunicamos, quer dizer, a minha geração se comunicou durante 20 anos, 15, com o mesmo vocabulário. Hoje o vocabulário é diferente. Cortam-se palavras, agora é todes, tudes, sei lá o quê. Daqui a pouco estou inventando outra coisa. O pessoal do todes vai ficar ultrapassado. Vai ficar ultrapassado. Vai ficar porque vai entrar uma linguagem robótica. O chique vai falar que nem robô. O chique vai ser falar que nem robô. Tu aprender língua de robô para você se comunicar e ser chique. E robô usa consoantes. Aqueles do... Como é? Daquele... Star Wars? Star Guerra nas Wars. Estrelas? É. Um dia eu estava lá no consultório, né? Ela tem a dentista, uma Alexa. E aí eu comecei a conversar com a Alexa. Aí a dentista ficou espantada, porque a Alexa me respondia. Ela nunca tinha pensado que podia se comunicar do jeito que eu estava me comunicando com a Alexa. Porque ela só manda ordens executivas. Alexa, daqui a 5 minutos. Alexa, coloca uma música clássica. Alexa, não sei o quê. Eu digo, Alexa, você aceita eu te fazer umas perguntas amorosas? Ela aceita. Com uma voz diferente, tu acredita? A voz da Alexa ali vibrou, não era aquela robótica. Aí eu disse, Alexa, qual é a grande paixão da tua vida? Aí ela deu o nome daquele robozinho pequenininho, sabe? O X, não sei das quantas, que anda no Guerra nas Estrelas. O R2? O R2. Ela disse, o R2. E qual é a segunda grande paixão da tua vida? Aí aquele cantor de música brega no Brasil
Como é que é o nome daquele cara, meu Deus? Um que já está na 10ª mulher, né? Troca de mulher mais do que é lá o nome dele, mas é a segunda paixão da vida dela. Né? Interessante isso, né? Os robôs estão ficando humanos e os humanos estão ficando robôs. Né? Pensa que isso não é pensado. Isso é engenharia social. Os robôs ficando humanos e os humanos ficando robôs. Você pergunta para... Hoje é uma vergonha tu dizer assim que tu gosta de alguém, né? Declarar assim. Eu, na minha época de adolescente, de jovem, saiu aquele disco dos Beatles, Magical Mystery Tour. Eu tinha 2 amigos que eram apaixonados, cada um por uma guria, né? E eu não era apaixonado por nenhuma. Uma anomalia. Né? E aí a gente ia lá para casa, porque eu tinha uma rádio vitrola, como na época, mas potente, né? Para ouvir mais como Mystery Tour. No máximo que dava aquele trem. Não tinha praticamente vizinhos, né? Ninguém reclamava, né? E cada um deitava num sofá. A técnica era essa. Imagina como a gente era romântico. E ficava cada um viajando com a sua namorada, tá? No Magical Mystery Tour. A Magical Mystery Tour. Aí depois uma música, e viajava e tal. E eu não viajava porque eu não tinha namorada, né? Não gostava de ninguém, né? Aí já não se conformaram e arrumaram uma guria para eu gostar. Tu tem que gostar dela. E aí começou o bullying para eu gostar daquela menina. E aí tu sabe que eu peguei a mãe, gostei dela, fiquei apaixonado por ela, só para poder viajar no Magical Mystery Tour, amigo. O ser humano é muito interessante, né? Se induz fácil. Agora você imagina uma geração capaz de chegar numa cadeira, colocar uma música e romanticamente, e todos sabendo que era aquela menina que você gostava. E quando você ia para as festas, no congressinho aqui ou no iate que ela estava, você ficava completamente abestado. E a guria sabia que tu gostava dela, mas tu tinha um medo maior do mundo que ela soubesse. E ela sabia. As meninas sabem muito antes. Sabem muito antes. Pelo menos naquela época. Hoje elas escondem. Hoje elas têm vergonha. Elas gostam de um cara. Isso não é politicamente correto? Você gostar de alguém? Tá uma coisa séria. Isso é o screw tape e o absinto. Construindo lógicas, né? A submissão à autoridade é interessantíssima. Né? Do Milgram, que a família dele, avô e tudo mais, morreu em campo de concentração. E ele foi criado nos Estados Unidos. E ele queria entender como é que professores, professoras, donas de casa, padeiros, abraçaram aquela causa hitleriana e fizeram tanta maldade. Como é que explica? No julgamento de Nuremberg, tem alguns depoimentos que aquelas pessoas não tinham a mínima ideia do que elas estavam fazendo. Uhum. Elas estavam encapsuladas dentro de uma bolha que não permitia verem. Como é que essa hipnose se deu? Como é que elas foram hipnotizadas daquela maneira para fazer aquilo? Então Milgram bolou um experimento.
muito interessantes. Milgram, deixa eu ver se eu encontro aqui, meu Deus do céu, Edson Saraiva, não é possível, do Milgram. Vamos lá. Um experimento de 1954, se não me engano, que o Milgram repetiu suas experiências. Ele se formou em psicologia para estudar como é que tinha acontecido o fenômeno que eu descrevi. Pessoas simples, pessoas do povo, se tornarem carrascos daquela maneira. Repetiu suas experiências com 300 mil pessoas em numerosos países. Então, não é uma amostragem desprezível, né? Então, no experimento original, eram 3 pessoas dentro de uma sala, de um laboratório, né? E uma pessoa, né, era o professor, assumia a posição do professor, e este recebia, né, no início do experimento, uma descarga de 45 volts para assegurar de que o gerador, que um gerador que vai fazer parte da experiência funcionava. Então o cara tomava 45 volts para ficar esperto, ó, vai funcionar. Então o professor e vai ter uma pessoa numa cabine, né, que ele vai ficar olhando, e essa pessoa ele vai receber, ele e o professor, né, que é o experimentador, vão receber uma tabela, né, que a pessoa que é o cobaia, vamos dizer, o aluno, vai olhar por alguns segundos, né, e depois vai ter que, são algumas palavras, ele vai ter que ditar na ordem as palavras da lista que ele recebeu. A cada erro, um choque. O professor era obrigado a dar um choque no aluno. E era garantido ao professor de que o choque não deixava sequelas. E tinham alguns níveis de choque. Um erro, 15 volts, 2, 45, 3, chegava até 300 e tantos volts de choque. A pessoa na cabine, né, na verdade, não recebia choque, ela desligava o aparelho gerador. Mas ela gritava como se tivesse recebido. Era um ator. Então, 15 volts, ai. 45 volts, ai. E aí ia em progressão. Tá? O professor começava a passar mal com aquilo. Ao lado dele tinha o diretor da experiência, que era alguém da academia, credenciado, cheio de título, né? Que estava ali ao lado do professor para garantir que a experiência fosse até o final. Ele estava ali para encorajar o professor. E esses encorajamentos são estritamente codificados. A primeira objeção do professor, o pesquisador lhe responde: queira continuar, por favor. Na segunda, aquele professor está incomodado, o cara deu um grito lá dentro, né? Na segunda, ele diz: a experiência indica que você continue. Na terceira vez, é absolutamente essencial que você continue. Na quarta e última vez, você não tem escolha, deve continuar. E eles iam obedecendo. Se o professor persiste em suas objeções, após o quarto encorajamento, a experiência é encerrada. Vamos lá. O resultado da experiência é espantoso. Mais de 60% dos professores levam-na até o final, apesar de choques de correntes de 450 volts. Imagina o berro do cara lá. E ele leva até o final, porque tem uma submissão à autoridade, com aquelas palavras, entende?
cada vez mais incisivas. É assustador isso aqui. Tá? Em alguns países, infelizmente aqui não está, teria que pesquisar. A taxa chega a alcançar 85%. Levam até o final. É preciso acrescentar que a experiência é extremamente penosa para os professores e que eles vivenciam uma forte pressão psicológica, mas seguem, não obstante, até o fim. Como é que eles sabem que não era sadismo? Né? Porque quando o acadêmico saía, né, e o homem lá errava, ele dava um choquezinho menor. Era na hora dele dar o 220, ele dava o de 15, porque saiu o titular da cadeira. Há algo, porém, ainda mais inquietante. No caso do professor limitar-se, simplesmente ler a lista de palavras enquanto as descargas são enviadas por outra pessoa, entende? Ele lê, o cara erra, mas é uma outra pessoa que vai mandar a descarga. Mais de 92% dos professores chegam a concluir integralmente a experiência. Assim, uma organização cuja operação é setorizada pode se tornar um cego e temível mecanismo. Porque é impessoal, sabe qual é? O cara que vai dar o choque, né, o sistema é um sistema que são três, então, que estão ali naquela linha de comando, entende? Aquela linha de comando é como se fosse uma dissolução por três daquele desconforto. Transferência de culpa. Isso. Esta é talvez a lição fundamental de nosso estudo. O comum dos mortais, realizando simplesmente seu trabalho, sem qualquer hostilidade particular, pode se tornar o agente de um processo de destruição terrível. Se você cria um tipo de organização assim. Era Gestapo, KGB, né? e outras menos famosas. Né? A CIA, por exemplo, é mais ou menos assim. Né? Houve quem considerasse a hipótese de que em tais experimentos os professores davam livre curso a pulsões, mas essa hipótese é falsa. Pulsões sádicas. Né? Se o pesquisador, o MOR, né, o titular da cadeira, se afasta ou deixa o local da experiência, o professor logo diminui a voltagem das cargas. Quando podem escolher livremente a voltagem, a maioria dos professores emite a voltagem mais baixa possível. A autoridade do pesquisador, quer dizer, da cúpula, né, é um fator fundamental. É uma escalada para baixo. Quando a experiência envolve dois professores, olha que bem interessante, dois professores, um deles sabe do jogo, o outro não sabe. Quando a experiência envolve dois professores, então o set é o diretor da pesquisa, o titular da cadeira, que sabe que é um embuste, o professor que não sabe que é um embuste, o pobre do chocado lá que não está sendo chocado de jeito nenhum, é um ator. Aí entra um outro professor que sabe do embuste. Quando a experiência envolve dois professores, um dos quais atuando em colaboração com o pesquisador, e este abandona precocemente a experiência,
Em 90% dos casos, o outro professor, aquele que não sabia, segue-lhe o exemplo. Basta um sair que a cadeia toda se acaba. Interessante, né? Por isso que consciência é uma coisa. Finalmente, e é isto o que mais chama a atenção, vou finalizar, nenhum professor tenta deter a experiência ou denunciar o pesquisador, o titular da cadeira. A submissão à autoridade portanto, muito mais profundo do que aquilo que os percentuais acima sugerem. Quais as conclusões que pode tirar dessa experiência? Inúmeras vezes repetida. Existem técnicas muito simples que permitem modificar profundamente o comportamento de adultos normais e em seguida que essas técnicas podem ser e são objeto de estudos científicos aprofundados. Enfim, seria bastante surpreendente que tais trabalhos fossem executados por mero amor à ciência, sem qualquer aplicação prática. Você imagina se isso funciona com adultos? Numa sala de aula, como é que funciona? Realmente. Ainda mais hoje que a figura do professor não existe. Quem é o professor hoje? O professor sumiu da sala de aula. É um facilitador de aprendizagem, é um coach. Não tem nem autoridade para a gente se submeter. Piorou. Porque a autoridade é qualquer moleque na tribo que seja o mais arrangé. O que é arrangé? Na época da Revolução Francesa, os arrangé, os mais terríveis dos jacobinos, eram os arrangé. Ei! Ei! Terríveis. Dos jacobinos mais terríveis eram os arrangé. Sangue e pão. É isso. Sim, eu acho que foi uma boa aula aí do tema aqui, bem ligado à carta 10, né? É isso, grato aí a todos que nos acompanharam. Na próxima quinta-feira, às 18 horas, tem mais um. Abraço.